Ela entrou naquele escritório apenas para fazer seu trabalho. Limpar o que ninguém mais vê, recolher o que ninguém mais quer. Mas naquela noite, Maria descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Um segredo tão sombrio que um homem poderoso faria qualquer coisa para esconder. Hoje você vai descobrir o que acontece quando uma pessoa comum se depara com a verdade que pode destruir um império. E mais importante, o que você faria no lugar dela. Se você quer histórias que te fazem refletir sobre poder, moral e justiça, você está no lugar certo. Deixe seu like agora para que mais pessoas possam descobrir essa história, porque acredite, você vai querer compartilhar isso. E se inscreva no canal, ativando o sininho. Toda semana trazemos narrativas que vão fazer você questionar tudo o que você pensa sobre o mundo ao seu redor. Porque o que Maria viu naquela noite mudaria tudo. Maria Santos tinha 42 anos e 15 deles passados limpando os mesmos corredores. A Torre Empresarial Millennium era um dos prédios mais luxuosos da cidade. 23 andares de vidro espelhado, onde o dinheiro circulava como ar-condicionado. Ela conhecia cada sala, cada canto, cada mancha teimosa no carpete importado do 17º andar. Seu turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Quando o sol nascia e os executivos chegavam em seus carros importados, Maria já estava no ônibus voltando para casa. Ela era invisível para eles. Durante o dia, ninguém sabia seu nome. Ninguém olhava em seus olhos. Mas à noite, quando todos iam embora, ela se tornava a testemunha silenciosa de tudo. Papéis esquecidos sobre mesas, conversas ao telefone que ecoavam nos corredores vazios, segredos deixados em cestas de lixo. Maria era mãe de 2 filhos. Miguel tinha 17 anos e sonhava em terminar o ensino médio para conseguir um emprego melhor que o dela. Júlia tinha 15 e falava sem parar sobre ser médica um dia. Elas 3 moravam em uma casa simples na periferia, onde as contas sempre chegavam antes do salário. Mas naquela terça-feira, algo estava diferente. Maria percebeu assim que entrou no prédio. Havia uma tensão no ar, uma energia estranha que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. E foi quando ela percebeu a luz do último andar ainda estava acesa. Às 2 da manhã, o último andar pertencia à Logicorp, empresa de tecnologia e logística comandada por Eduardo Monteiro. Um homem que aparecia em revistas de negócios, que doava milhões para instituições de caridade, que tinha seu rosto estampado em outdoors falando sobre sustentabilidade. Maria sempre limpava aquele andar por último, geralmente por volta das 3 da manhã, quando tinha certeza de que todos já tinham ido embora. Mas naquela noite, a luz ainda brilhava através das portas de vidro fosco. Ela esperou. Limpou o 22º andar 2 vezes. Reorganizou seu carrinho 3 vezes. 2h15 da manhã, e a luz continuava acesa. Maria respirou fundo e decidiu subir. O corredor estava silencioso. Apenas o zumbido suave do ar-condicionado. A porta do escritório principal estava entreaberta. Ela bateu de leve, nenhuma resposta. Empurrou a porta devagar e entrou. O escritório era imenso, com janelas do chão ao teto, mostrando a cidade adormecida lá embaixo. Havia um cheiro forte de uísque, caro no ar. A mesa de Eduardo estava diferente. Ele era meticuloso, obsessivo, com organização. Mas naquela noite, papéis estavam espalhados por toda parte. Alguns caídos no chão, outros amassados. O computador ainda estava ligado. Um copo com bebida pela metade. Maria começou a limpar, recolhendo os papéis do chão mecanicamente. Foi quando seus olhos captaram as palavras: lixo tóxico, comunidades carentes, casos de câncer infantil, pagamentos irregulares. Ela congelou. Aqueles papéis não eram apenas contratos ou planilhas comuns. Eram relatórios, documentos confidenciais. Ela sabia que deveria colocar tudo de volta, seguir com seu trabalho e esquecer o que viu. Mas naquela menina de 6 anos no relatório médico, Ana Clara leucemia terminal, a foto clínica mostrava uma criança de olhos fundos, sem cabelos, sorrindo frágil para a câmera. Maria sentiu o estômago revirar. Aquela menina tinha a idade da filha de sua vizinha. Suas mãos tremiam quando ela pegou mais um documento. Operação Descarte Verde estava escrito em letras grandes no topo. Era um relatório detalhado sobre despejo ilegal de resíduos químicos em 5 comunidades pobres do interior do estado. Laudos ambientais falsificados, pagamentos a fiscais para ignorar irregularidades, suborno de políticos locais e, o pior, uma lista com 37 nomes. Crianças, todas com diagnósticos de câncer, leucemia
problemas respiratórios graves, todas morando nas regiões onde os resíduos eram despejados clandestinamente. Maria folheou os papéis com dedos que não paravam de tremer. Havia fotos, não apenas de documentos, mas de pessoas, famílias desesperadas, cemitérios com lápides pequenas, gráficos mostrando o aumento de casos de doenças nas regiões afetadas versus o aumento dos lucros da Logicorp. Era tudo calculado, friamente planejado. Suas mãos tremiam ao pegar o celular. Ela sabia que fotografar aquilo era perigoso, mas como poderia simplesmente ignorar? Como poderia limpar aquela sala e fingir que não viu nada? O flash do celular iluminou os documentos 1, 2, 5, 12 vezes. Cada foto era uma evidência. Cada imagem era uma sentença. Foi quando ela ouviu passos no corredor. Alguém estava voltando. O pânico tomou conta de Maria. Ela jogou os documentos de volta sobre a mesa, tentando digá-los como estavam. Mas suas mãos tremiam tanto que alguns caíram novamente no chão. Os passos ficavam mais próximos. Ela pegou seu pano de limpeza e começou a passar na mesa freneticamente, como se nunca tivesse parado. A porta se abriu. Eduardo Monteiro entrou, parou na soleira quando a viu ali. Ele usava a mesma roupa de executivo, mas a gravata estava frouxa, os cabelos despenteados. Havia cansaço profundo em seus olhos, mas também algo mais. Desconfiança? Maria? Sua voz tinha uma suavidade forçada. Você ainda está aqui? Que dedicação! Ela manteve a cabeça baixa, continuando a limpar. Boa noite, Dr. Eduardo. Estava terminando este andar. Ele caminhou até a mesa, seus olhos varrendo os documentos espalhados. Por um momento interminável, ele apenas olhou, verificando a posição de cada papel. Maria podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos. Trabalhando até tarde, não é? Eduardo pegou o copo de uísque, tomou um amigol, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Eu sempre admirei isso em você, Maria. 15 anos aqui, nunca um problema, nunca uma reclamação. Lealdade é uma qualidade rara hoje em dia. O elogio soou como ameaça. Maria forçou um sorriso. Só faço o meu trabalho, senhor. Ela guardou seus produtos de limpeza, cada movimento cuidadoso, para não demonstrar o terror que sentia. Mas naquele momento, Eduardo já desconfiava de algo. Quando ela passou por ele em direção à porta, sentiu o peso do olhar dele queimando suas costas. Na rua, 30 minutos depois, Maria encostou na parede do ponto de ônibus e verificou seu celular. 12 fotos, todas nítidas, todas comprometedoras. Ela mal conseguia respirar, e no dia seguinte, tudo começaria a mudar de forma assustadora. Maria não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquelas fotos de crianças doentes. Via a menina Ana Clara e sua vizinha Dona Rosa, que tinha perdido a filha de leucemia 2 anos atrás. Teria sido por causa disso? Aqueles despejos criminosos estavam acontecendo há quanto tempo? Na empresa, Eduardo Monteiro chegou mais cedo que o habitual. Trancou-se em seu escritório e abriu o sistema de segurança. As câmeras gravavam tudo, todos os andares, todos os corredores. Ele retrocedeu para a madrugada anterior, 2h15 da manhã. Lá estava Maria entrando em seu escritório. A imagem era clara. Ela limpando, pegando papéis do chão, parando, seus olhos lendo os documentos, suas mãos tremendo. E então, inconfundível, o gesto de pegar o celular. O flash. 1, 2, 12 vezes. Eduardo fechou os olhos e respirou fundo. Depois pegou o telefone. Resolva isso. Discretamente. No dia seguinte, Maria recebeu um e-mail do Departamento de Recursos Humanos. Assunto: reconhecimento por serviços excepcionais. Ela abriu sem entender. Era um comunicado oficial informando que, devido à sua dedicação exemplar e anos de serviço impecável, ela havia sido selecionada para um aumento salarial de 50%, efetivo imediatamente. Maria leu 3 vezes. 50%. Isso significava quase R$ 1.500 a mais por mês. No mesmo dia, chegou uma carta física em sua casa. Papel timbrado da Logicorp e assinatura do próprio Eduardo Monteiro, agradecendo pessoalmente seus anos de dedicação. Na quinta-feira, a supervisora, que nunca havia dito mais que bom dia para ela, passou em sua casa. Trazia um envelope, plano de saúde premium para Maria e seus dependentes. Sem custo, incluindo cobertura completa, dentista e até consultas com especialistas particulares. Maria percebeu. Não era paranoia. Eles estavam tentando comprá-la. Menina, Dona Teresa disse quando Maria contou tudo para ela no intervalo do trabalho.
Em 15 anos aqui, quando eles são gentis assim é porque querem algo, ou porque você virou um problema. Maria não disse nada, mas sabia que a segunda opção era verdadeira. Naquela noite, sozinha em casa depois que os filhos dormiram, ela pesquisou no computador antigo, digitou os nomes das comunidades que viu nos documentos. Apareceram notícias de jornais locais. Surto de doenças misteriosas assola a região rural. Famílias pedem investigação sobre aumento de casos de câncer. Autoridades negam contaminação ambiental. Ela encontrou um fórum de mães desesperadas. Uma delas havia postado a foto de sua filha. Uma menina de 15 anos, a mesma idade de Júlia. Cabelos caindo, olhos fundos, sorriso corajoso apesar da dor. Por favor, alguém sabe o que está acontecendo aqui? Minha filha está morrendo e os médicos não sabem porquê. E quando ela achava que já tinha visto o pior, recebeu uma mensagem. E-mail corporativo, assunto, reunião, prezada Maria Santos. Sua presença solicitada amanhã. Quinta-feira, às 14 horas, na sala executiva do 23º andar. Dr. Eduardo Monteiro. Seu sangue congelou. Maria passou a manhã inteira se preparando. Não era um convite, era uma convocação. Ela sabia disso. Vestiu sua melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca que usava em ocasiões especiais. Chegou ao prédio às 13h40. Desta vez, durante o dia, a recepção estava cheia de executivos, todos de terno, todos apressados. Ninguém olhou para ela. Maria pegou o elevador até o 23º andar. Suas pernas tremiam. A sala executiva era ainda mais luxuosa que o escritório de Eduardo. Havia uma mesa de reuniões que parecia ter sido esculpida de uma árvore inteira. Cadeiras de couro que custavam mais que seu salário anual. Janelas enormes com vista panorâmica da cidade. E Eduardo Monteiro, sozinho, esperando. Maria, sente-se, por favor. Sua voz era cordial, mas seus olhos eram de gelo. Ela sentou na beirada da cadeira. Ele permaneceu em pé, caminhando lentamente ao redor da mesa. Você sabe, Maria, eu realmente admiro você. Uma mulher trabalhadora, honesta, que cria 2 filhos sozinha. Miguel, 17 anos, último ano do ensino médio. E Júlia, 15, sonha em ser médica, não é? O coração de Maria disparou. Ele sabia tudo sobre ela, sobre seus filhos. Como o senhor. Eduardo sorriu. Eu conheço todos os meus funcionários. Maria, especialmente os mais dedicados. Ele parou em frente a ela e colocou um envelope grosso sobre a mesa. 500 mil reais. Maria olhou para o envelope, depois para ele. Por um momento, ela imaginou pegar aquele dinheiro e resolver todos os problemas. Isso é mais do que você ganharia em 20 anos trabalhando aqui. É dinheiro suficiente para pagar a faculdade de Júlia, para dar a Miguel um começo de vida digno, para você nunca mais precisar limpar o chão de ninguém. Ele se inclinou sobre a mesa. Tudo que eu peço, Maria, é que você esqueça o que viu na outra noite. O silêncio na sala era ensurdecedor. Maria olhava para o envelope. 500 mil reais. A solução de todos os seus problemas. Mas então, flash de uma imagem aquela menina de 6 anos no relatório médico. Ana Clara. Seus olhos sem vida. Sua família destruída. E se eu não aceitar? Eduardo endireitou-se, a cordialidade desaparecendo de seu rosto. Então teremos que falar sobre as fotos que você tirou. Ele pegou um tablet e mostrou para ela a gravação da câmera de segurança. Maria fotografando os documentos. Isso se chama espionagem industrial, Maria. Roubo de informações confidenciais. É um crime grave. Prisão. Você sabe o que acontece com seus filhos se você for presa? Maria sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Ou posso simplesmente te demitir por justa causa, inventar uma acusação de roubo, garantir que você nunca mais consiga emprego em lugar nenhum desta cidade. Você escolhe. Ele voltou a sentar, cruzou as mãos sobre a mesa. Ou você aceita minha generosidade e todos seguimos nossas vidas. Volka Faika Reka. Seus filhos têm futuro. E eu continuo meu trabalho. Seu trabalho de matar crianças. As palavras saíram antes que Maria pudesse contê-las. Eduardo não demonstrou emoção. Meu trabalho de gerar empregos, de manter esta economia funcionando, de fazer o que precisa ser feito para que pessoas como você tenham trabalho. Maria olhou para o envelope e depois para as janelas enormes, com vista da cidade. Eu preciso pensar. Você tem 48 horas, Eduardo disse. Sua voz voltando a ser cordial,
mas com um fio de ameaça. Depois disso, ambas as ofertas expiram: o dinheiro e a minha paciência. Maria saiu daquela sala com as pernas bambas. Desceu 23 andares de escada porque não conseguia respirar dentro do elevador. Na rua, sentou em um banco de praça e apenas olhou para o nada. O envelope estava em sua bolsa. Ela não o tinha aberto, mas sentia o peso dele como se fosse chumbo. Aquela noite em casa foi a mais longa de sua vida. Miguel entrou na cozinha enquanto ela preparava o jantar. Mãe, chegou o boleto da formatura. R$ 3.500. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Eu sei que tá difícil. Eu posso tentar vender algumas coisas. Ou pedir emprestado pro tio. Não, Maria disse rápido demais. Não precisa. A gente resolve. Depois foi Júlia. Entrou no quarto de Maria, com o celular na mão, olhos brilhando. Mãe, olha, passei na primeira fase do cursinho de medicina. É aquele preparatório que eu te falei. Ela parou, o sorriso desaparecendo, quando viu a expressão da mãe. Mas é caro, né? 1.200 por mês. Esquece, mãe. Eu sei que não podemos. A voz dela quebrou no final. Maria abraçou a filha, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem. O envelope estava na bolsa, no quarto ao lado. R$ 500.000. Todos os problemas resolvidos. Mais tarde, quando os filhos dormiram, Maria ligou para Dona Teresa. E se você pudesse salvar seus filhos, Maria perguntou, voz rouca de tanto chorar. Mas para isso, tivesse que fechar os olhos para algo terrível. Teresa ficou em silêncio por um longo momento. Você sabe que eu perdi minha filha há 2 anos. Leucemia. Não tinha dinheiro para o tratamento direito. Todos os dias eu me pergunto o que eu não teria feito por ela. Que mentira eu não teria contado. Que regra eu não teria quebrado. Ela suspirou fundo. Mas também me pergunto, Maria, que mundo a gente deixa para essas crianças? Se a gente só pensa em sobreviver, se a gente sempre vende nossa alma pro melhor lance. Maria desligou o telefone e voltou ao computador. Pesquisou mais sobre as comunidades afetadas. Encontrou um artigo de um jornal pequeno. Tinha a foto de uma mulher segurando uma menina nos braços. A mulher tinha a mesma expressão desesperada que Maria via no espelho. A menina tinha a mesma idade de Júlia. Mesmos olhos brilhantes, mesmo sorriso tímido. Mas estava careca, com uma máscara de oxigênio. Ela sabia que ao fazer isso estava colocando tudo em risco. Maria abriu seu e-mail, anexou as 12 fotos, enviou para seu e-mail pessoal, para o e-mail de Dona Teresa, para um advogado que seu vizinho havia recomendado uma vez. Depois pegou o envelope, mas não o abriu. Apenas segurou contra o peito. Mas havia uma coisa que Maria precisava fazer, pessoalmente. Maria chegou à Torre Empresarial Millennium na quinta-feira às 9 da manhã, 2 dias antes do prazo que Eduardo havia dado. Mas ela não conseguiria esperar. Cada hora com aquele envelope em sua bolsa era uma tortura. Ela entrou pelo saguão principal, pela primeira vez como se fosse uma visitante comum, não uma funcionária invisível. Os seguranças estranharam. Posso ajudar, senhora? Vim falar com o Dr. Eduardo Monteiro. Tem reunião marcada? Ele está esperando minha resposta. Ela disse com uma firmeza que não sabia que tinha. Os seguranças trocaram olhares. Um deles pegou o telefone. Depois de uma conversa rápida, acenou com a cabeça. Pode subir. 23º andar. Maria entrou no elevador. A cada andar que subia, seu coração batia mais forte. Quando as portas se abriram, Eduardo já estava lá, esperando na porta de seu escritório. Maria, não esperava você tão cedo. Ele sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Entendeu? O valor da minha oferta? Ela entrou no escritório sem responder. Ele fechou a porta atrás deles. Maria caminhou até a mesa, tirou o envelope da bolsa e o colocou sobre a superfície polida. Ainda fechado. Não vou abrir, ela disse. Não quero seu dinheiro sujo. O sorriso de Eduardo desapareceu. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, seus olhos fixos nela. Você não sabe com quem está mexendo, Maria. Eu sei exatamente com quem estou mexendo. Ela respondeu, surpresa com a própria voz firme. Estou mexendo com um homem que mata crianças por dinheiro. Eduardo bateu a mão na mesa com força. Eu construí um império. Eu gero milhares de empregos. Eu mantenho famílias inteiras. Você acha que é fácil? Você acha que dá para fazer isso sem sujar as mãos? Não sem matar crianças inocentes. Maria deu um passo à frente. Eu já enviei cópias de tudo que fotografei. Para um advogado, para organizações ambientais, para contatos na imprensa. Se algo acontecer comigo ou com meus filhos, tudo vem à tona automaticamente.
Era mentira, na verdade. Ela tinha enviado apenas para Teresa e para um advogado que nem conhecia direito. Mas Eduardo não precisava saber disso. Ele riu, mas era uma risada amarga. Ninguém vai acreditar em você. Uma faxineira contra mim? Contra meus advogados Musi e Contentos? Maria olhou diretamente nos olhos dele. As provas não mentem, e eu prefiro tentar e falhar do que comprar a felicidade dos meus filhos com o sangue dos filhos de outras pessoas. Por um momento, Eduardo pareceu genuinamente surpreso, como se nunca tivesse considerado que alguém como Maria pudesse ter princípios mais fortes que necessidade. Como você vai sustentar seus filhos quando eu te destruir? Do mesmo jeito que sempre sustentei, trabalhando com dignidade. Maria pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. E mais uma coisa, Dr. Eduardo, aquela menina Ana Clara, de 6 anos, ela morreu semana passada. Vi no obituário online. Então agora não é mais sobre dinheiro ou poder. Agora é sobre justiça. Eduardo pegou o telefone no momento em que ela saiu. Ela ouviu antes da porta fechar completamente. Temos um problema. Ative o protocolo de contenção. Maria desceu as escadas novamente. Todos os 23 andares. Quando chegou à rua, parou e olhou para trás, para o prédio imenso de vidro espelhado. Ela sabia que tinha acabado de fazer a escolha mais perigosa de sua vida. Sabia que Eduardo Monteiro não deixaria isso passar. Sabia que provavelmente perderia seu emprego, talvez enfrentasse processos, talvez coisa pior. Mas quando pensou naquela menina de 6 anos, na foto da mãe desesperada segurando a filha doente, nas 37 crianças listadas naquele relatório, Maria soube que tinha feito a única coisa que podia fazer. Ela tinha escolhido o certo, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Porque no final, quando seus filhos crescessem e perguntassem que tipo de pessoa era sua mãe, ela poderia olhar nos olhos deles e dizer a verdade, que ela teve a chance de fazer o certo e fez. Mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil, a pergunta que fica é: e você? O que você faria se estivesse no lugar de Maria? Se pudesse resolver todos os seus problemas, garantir o futuro de quem você ama, mas para isso tivesse que ignorar o sofrimento de outros? Se essa história te impactou, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre isso. Escreva nos comentários: você teria aceitado o dinheiro ou denunciado como Maria? Quero saber sua opinião sincera. E se você quer mais histórias que fazem você questionar o mundo, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana, uma nova narrativa que vai mexer com suas certezas. Nos vemos na próxima. E lembre-se, às vezes as pessoas mais poderosas não são aquelas com dinheiro, são aquelas com coragem.